Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Estamos juntos para o nosso estudo da Revista Betel Dominical. Seguimos a nossa jornada pelo tema Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Pois bem, hoje a nossa reflexão se aprofunda na lição de número 2, preparando-se para o agir de Deus. E para isso, vamos buscar uma ilustração poderosa em um lugar talvez surpreendente, o livro de Ester, no capítulo 6. Vamos descobrir juntos como a providência divina se manifesta nos bastidores da nossa espera. A história de Neemias, ela não começa com tijolo e argamassa. Ela começa no silêncio, com uma espera angustiante. E aqui já temos uma lição fundamental. Antes da grande obra que todos veem, existe um período, veja bem, um período indispensável de preparação no secreto. Essa espera, que muitas vezes é tão difícil, é justamente o terreno fértil onde a nossa fé se aprofunda e o propósito de Deus se torna sólido dentro de nós. E Neemias é um exemplo marcante disso. 4 meses? Vamos pensar um pouco sobre isso. 4 longos meses. Esse foi o tempo entre o momento em que Neemias recebeu aquela notícia terrível sobre Jerusalém e o dia em que ele finalmente teve a chance de falar com o rei. Mas não podemos pensar que foi um tempo de inércia ou de espera passiva. De forma alguma. Foi, na verdade, um período de intensa preparação, tanto espiritual quanto estratégica. Um tempo preenchido com oração, com jejum e com um planejamento muito cuidadoso. E essa atitude de Neemias, ela parece um eco vivo do que o salmista escreveu no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Essa paciência, é importante entender, não tem nada a ver com passividade. É uma espera ativa, cheia de confiança. É a firme convicção de que, na hora certa, no momento exato, Deus vai se inclinar para ouvir e para responder. Essa é uma disciplina espiritual essencial para todo aquele que deseja servir a Deus. O interessante é que enquanto Neemias orava e se planejava sem ter a menor ideia do que aconteceria, Deus já estava trabalhando. E para nos dar um vislumbre de como o Senhor age nos bastidores, a nossa leitura complementar de hoje nos leva a um paralelo fascinante, o livro de Ester, capítulo 6. Aqui nós vamos ver em detalhes como uma única noite, uma noite só, mudou o curso da história de um povo. É uma demonstração clara de que Deus cria circunstâncias para nos abençoar. Acompanhemos essa sequência de eventos. É algo impressionante. Tudo começa com um fato aparentemente trivial: a insônia do rei. Em seguida, ele tem uma ideia incomum. Pede para que leiam para ele as crônicas do reino. E justamente naquelas páginas, o que eles encontram? O registro do ato de fidelidade de Mardoqueu, que havia salvo a vida do rei. E no exato momento em que o rei pensa em como honrá-lo, quem aparece? Amã, o inimigo, que vinha justamente pedir a morte de Mardoqueu. É possível ver isso como um mero acaso? Claro que não. Então, o que essas duas histórias, a espera de Neemias e a noite de Mardoqueu, têm em comum? Essa convergência nos mostra algo profundo sobre o tempo, ou melhor, sobre os tipos de tempo. Existe o tempo que o relógio marca, mas existe o tempo de Deus. E é justamente no encontro desses dois tempos que a ação divina se manifesta de forma poderosa. A teologia nos ajuda a entender isso com dois termos. De um lado temos o Cronos. É o nosso tempo, o tempo do relógio que passa sequencialmente, os dias, as semanas, os meses. Mas do outro lado existe o Kairos. O Kairos é diferente. É o tempo oportuno de Deus, o momento perfeito, o ponto de virada designado por ele para intervir. A resposta que Neemias recebeu e a honra que Mardoqueu alcançou, nada disso foi acidente no tempo Cronos, foram intervenções precisas no Kairos de Deus. E quando colocamos um ao lado do outro, vemos padrões diferentes de fidelidade, mas que levam ao mesmo resultado. De um lado, Neemias, com uma preparação ativa, focada, para uma oportunidade específica. Do outro, Mardoqueu, com uma integridade constante, silenciosa, no dia a dia, mesmo parecendo esquecido por todos. Em ambos os casos, o princípio é o mesmo. A fidelidade humana prepara o caminho para a ação soberana de Deus. E essa ideia é reforçada de forma brilhante pelo comentarista da nossa revista, o bispo Abner Ferreira. Ele nos lembra que a nossa lógica, a nossa perspectiva, elas são limitadas. As circunstâncias podem gritar que não há saída. Contudo, a nossa esperança não está naquilo que vemos, mas no poder de um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tudo isso é muito edificante, sem dúvida. Mas a pergunta que precisa ser feita é: e nós, hoje?
como esses princípios se aplicam na vida do obreiro, do líder, na vida de cada um de nós que serve a Deus? Como podemos nos manter fiéis e preparados durante os nossos próprios e por vezes longos períodos de espera? A resposta está, em essência, na vigilância espiritual. O apóstolo Paulo nos dá uma instrução muito clara em Efésios. Ele nos exorta a vestir toda a armadura de Deus. E ele diz algo muito interessante. Havendo feito tudo, ou seja, depois de ter orado, planejado, se preparado, como Neemias, depois de tudo isso, a ordem é ficar firmes. A nossa parte é a preparação. O tempo e a vitória pertencem ao Senhor. Então, de forma bem prática, como essa preparação acontece? Primeiro, oração constante e específica, assim como Neemias fez. Segundo, fidelidade no cotidiano, como Mardoqueu, mantendo a integridade mesmo quando ninguém está olhando. Terceiro, e isso é crucial hoje, vigilância espiritual. O mundo moderno é uma fábrica de distrações que tentam nos tirar do foco. Quarto, planejamento sábio, para que, quando Deus abrir a porta, estejamos prontos para entrar. E, acima de tudo, quinto, confiança na soberania de Deus, descansando na certeza de que Ele está agindo. E aqui é preciso ter um equilíbrio muito importante, como nos alerta o pastor Marcos Santana. Existe uma linha tênue entre a preparação diligente e a obstinação, que é quando começamos a confiar demais nos nossos próprios esforços. O verdadeiro preparo nasce da dependência. Nós oramos, nós planejamos, nós trabalhamos, mas o nosso descanso e a nossa confiança estão unicamente em Deus. E assim, encerramos com uma questão para a nossa meditação pessoal. O momento de Deus, o kairos dele, vai chegar. A porta vai se abrir. A questão não é se vai acontecer, mas como estaremos quando acontecer. Nossa vida de oração, nossa integridade e nosso preparo terão sido suficientes para correspondermos à ação de Deus? Que essa reflexão nos acompanhe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.